Pessoal, Volta Redonda 0, Coritiba 1, uma vitória importantíssima. Por que importantíssima? Não só pela clara situação de que vencer é fundamental, mas o Coritiba chega na linha agora da tal pontuação mágica, do tal número mágico, o número que pode ser suficiente para o acesso. Coritiba vence o Volta Redonda e chega a 60 pontos do campeonato, mantendo a liderança, mantendo a vantagem no mínimo de 3 pontos para o quinto colocado. Nesse momento, é claro, é de 6, mas a rodada está em andamento. E pode, vencendo o CRB na sexta-feira, chegar a esse número mágico de 63 pontos. Isso significa que o Coritiba vai subir na sexta-feira? Não, porque vai depender aí sim de uma combinação de resultados, tanto nessa quanto na próxima rodada. Mas o Coritiba enfileira ou, digamos assim, entra na reta de chegada para o acesso. E essa vitória é muito importante por isso. Coloca o Coritiba agora na linha clara de voltar para a primeira divisão. Um jogo claramente jogado num nível abaixo do que a gente vem vendo, inclusive na própria Série B, tecnicamente, passando muito por conta de um Volta Redonda que gosta de ter a posse de bola, mas não sabe o que fazer com ela, a ponto de o Coritiba ter passado alguns momentos de pressão, até mais especificamente depois da expulsão do Maicon na reta final da partida, mas o Pedro Morisco não fez nenhuma defesa difícil no jogo. Até no jogo do turno, no Couto Pereira, o Morisco fez intervenções importantes, mas no jogo de hoje ele praticamente apenas assistiu o jogo acontecer, participou do jogo muito porque o Coritiba tem essa característica de manter a posse de bola também no seu campo defensivo, então ele participa do jogo na troca de passes, mas na defesa, que é a função primordial do goleiro, ele praticamente não trabalhou. O Coritiba que veio diferente, veio com o De La Torre, e aí deixando bem claro, né, que o problema parece que está na função. Porque joga o Coutinho, a gente espera a entrada do De La Torre. Joga o De La Torre, a gente espera a entrada do Gustavo Coutinho. O De La Torre também não jogou bem. O Coritiba teve um Lucas Ronier muito participativo, um Olisson fazendo o primeiro tempo espetacular, premiado com um gol. Tem a falha do goleiro Jefferson Paulino no lance, mas mérito para o Olisson que arriscou. Num jogo de poucos lances de perigo, de poucas tentativas de média distância, o Olisson foi premiado com o gol da vitória, um gol que vai ficar no caminho desse possível acesso do Coritiba à primeira divisão. Mas o Coritiba fez um jogo à sua imagem e semelhança. Não ia ser na 34ª rodada da Série B que o Coritiba ia fazer algo diferente do que vem fazendo. A entrada do Vini Paulista serviu ainda para tentar igualar o meio-campo. Qual era a ideia do Mozart? Sabendo que o Volta Redonda fica mais com a posse de bola e faz o jogo passar pelo meio-campo, ele tentou aumentar o número de jogadores ali. O Vini Paulista fazia aquela função de marcar o lado, né, na linha de marcação, como faz o Castilho quando normalmente joga por ali, mas ele também se somava a essa marcação de meio-campo. Com isso, o Coritiba conseguiu evitar que o Volta Redonda controlasse o jogo e criasse possibilidades. O Volta Redonda no jogo inteiro praticamente não criou, só mais na reta final, quando o Coritiba cedeu muito espaço, que é outra característica desse Coritiba, que o torcedor às vezes fica agoniado, mas querendo ou não, tá dando certo. Coritiba é líder e está já com 60 pontos no Campeonato Brasileiro da Série B. Sai o gol do Olisson ao final do primeiro tempo, Volta Redonda tenta mudar o panorama do jogo com 3 alterações, mas o Coritiba controla bem o jogo, praticamente ali até os 30, 35. Aí o time começa a recuar um pouquinho mais, principalmente depois da saída do Sebastião Gomes e da entrada do Giovani, quando aí o Coritiba perde até uma escapada, né? Tinha saído o Vini, tinha saído o Seba, tinha sobrado apenas o Lucas Ronier e o Depena, mas o Depena caindo mais pelo lado esquerdo. E aí o Coritiba começa a dar um campo, tem a expulsão do Maicon, que acaba gerando mais risco para o Coritiba, mas a defesa mais uma vez se porta bem. O Jaci fez um jogo espetacular de novo, para mim o melhor jogador em campo, e o Coritiba consegue uma vitória importantíssima. É agora a próxima final, o jogo contra o CRB. Repito, pode ser o jogo da numeração mágica, do acesso, mas principalmente é o jogo para carimbar o caminho, porque o Coritiba já entrou na reta de chegada, já está vendo a Série A cada vez mais perto. Um abraço.